Olá, quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo mais uma vez uma mensagem da Palavra de Deus. Nessa oportunidade eu quero trazer o seguinte tema: vida após a morte. Existe vida após a morte? O que a Bíblia diz sobre isso? É claro que existe vida após a morte. A Palavra de Deus nos diz, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Portanto, o ser humano tem a sua parte material, que é o corpo, e a sua parte espiritual, que é a sua alma e o seu espírito. Se você abrir sua Bíblia também, em Zacarias capítulo 12, versículo 1, vai dizer que Deus formou um espírito dentro do homem. Portanto, dentro do nosso corpo há um espírito imortal. Se você abrir a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vai dizer que quando nós morremos, o corpo volta ao pó como era, mas esse espírito que habita dentro de nós, ele vai para Deus, mostrando que algo sobrevive à morte do corpo, que o nosso espírito sobrevive à morte do corpo e volta para Deus. Mas vamos ver uma declaração do próprio Jesus. Será que Jesus pregou que existe vida após a morte? Será que Jesus pregou a imortalidade da alma, a imortalidade da parte espiritual do homem? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 10, versículo 28. E veja o que diz. Mateus 10, 28. Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, Jesus mostrou claramente aqui que a alma sobrevive à morte do corpo. Que é possível matar o corpo, mas não é possível matar a alma. Jesus pregou de maneira clara aqui em Mateus 10, 28, que a alma sobrevive à morte do corpo. Como da mesma forma está dizendo lá em Eclesiastes 12, 7, que o espírito sobrevive à morte do corpo. O corpo vai ao pó como era, mas o espírito volta para Deus. Portanto, a Bíblia ensina sim que há vida após a morte. Que com a morte do ser humano não acaba tudo. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito e a alma vai para o outro lado da vida. Vamos ver outro testemunho das Escrituras? Abra sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Livro do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11, vai dizer assim: essas pessoas morreram. E olha só o que aconteceu. Pessoas que morreram pela palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Almas de pessoas mortas. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E essas almas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completassem o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles o foram. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Portanto, a Bíblia mais uma vez aqui mostra de maneira clara a imortalidade da alma. As pessoas haviam morrido, mas suas almas continuavam vivas do outro lado da vida. No caso aqui, estavam no céu, né? Junto a Deus. Então a Bíblia ensina sim a imortalidade da alma. Se você abrir sua Bíblia aí, meu amado irmão em Cristo, ou você que não é crente, mas que gosta de ler a palavra de Deus, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, 1 Pedro 3 e 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual 8 almas se salvaram pela água. A Bíblia está dizendo aqui claramente, 1 Pedro 3, 19 e 20, que os espíritos das pessoas que morreram no tempo do dilúvio estavam em prisão espiritual, ainda continuavam em prisão no tempo de Cristo, e que Cristo, quando morreu, antes de ressuscitar, que ele foi anunciar a sua glória lá no inferno, Jesus desceu lá e pregou a esses espíritos em prisão que haviam sido rebeldes no tempo do dilúvio. Jesus foi anunciar, é claro, não arrependimento, mas anunciar a sua vitória, para mostrar que ele é aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, e que Jesus domina tudo e domina sobre tudo. Então mostra aqui espíritos em prisão. As pessoas que morreram no tempo do dilúvio, os seus espíritos ainda permaneciam vivos, em prisão espiritual. 1 Pedro 3,
19 e 20. Mas vamos para outra passagem. Olha o que Jesus nos conta sobre a vida após a morte, aqui em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lucas 16, 19 ao 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Jesus fala que dois homens haviam duas pessoas, um homem chamado Lázaro e um homem rico. E a Bíblia diz que eles morreram. Morreram. Seu corpo já era. Mas olha o que a Bíblia diz. Ora, havia vamos ler 19 em diante. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Mas no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando com grande voz, disse: Meu pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja mais na frente que, olha só o que o homem rico diz. Ele diz, agora, veja que o homem rico diz assim, ó. Disse porém, o 25, disse porém Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado, mostrando que existe no outro lado da vida céu e inferno. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. Né? Lucas capítulo 16, 19 até o 31. É uma leitura bastante extensa, né? Então você pode conferir aí na sua casa, na sua Bíblia. Portanto, existe sim vida após a morte. A Bíblia deixa claro isso nas páginas da palavra de Deus, né? Deixa claro isso. Agora, irmão, existe essa coisa de espírito estar vagando e aparecendo para as pessoas? Espírito de pessoas que morreram? Não. A Bíblia nos mostra claramente que a pessoa quando morre, depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 25. A pessoa, ele vai partir dessa vida para outra, e ele vai ser designado o lugar onde ele vai esperar o dia do julgamento. Se for um salvo, vai esperar o dia do julgamento no céu. Se for um perdido, que não quis nada com Deus, infelizmente, vai esperar o dia do julgamento num lugar chamado Seol, Hades, ou popularmente conhecido como inferno. E de lá ninguém sai. Não existe essa coisa de pessoas estarem vagando. Deus não deixa ninguém vagando. Aqui nessa vida você vai para onde você quer, mas lá do outro lado da vida, você fica onde Deus lhe mandar. Os que estão no céu estão no céu, os que estão no inferno estão no inferno. Veja que aqui a Bíblia nos diz em Lucas 16 e 26. Além disso está posto um grande abismo, de sorte que o que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco de lá passar para cá. Ou seja, a Bíblia revela em Lucas 16 e 26 que o lugar onde a pessoa lhe coloca do outro lado da vida, você não pode sair de lá. Não pode estar passeando por aí. Os que estão no céu estão no céu, os que estão no inferno estão no inferno. Não tem essa coisa de estar passeando de lá para cá. Não. Veja a Bíblia aí. A Bíblia diz aqui, no livro de Eclesiastes, veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes. Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eclesiastes no capítulo 9. Eclesiastes no capítulo 9. No versículo 6, diz assim, ó, que as pessoas que morreram não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9,6, parte B. A pessoa que morreu não tem mais parte em coisa alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9,6, parte B. Portanto, não existe essa coisa da pessoa lá do outro mundo vir para cá, o Espírito aparecer, falar. Irmão, e esses casos de espíritos se manifestando como se fossem pessoas, o que é isso? A Bíblia diz que muitos anjos se rebelaram do céu. Mas aí já é outro assunto, mas eu vou dar uma pincelada. A Bíblia diz que muitos anjos se rebelaram contra Deus, junto com Satanás. Esses anjos se transformaram em demônios, em espíritos enganadores. Então, na verdade, essa suposta aparição de pessoas são espíritos enganadores, procurando enganar as pessoas para querer desfazer na Bíblia, para querer dizer que a Bíblia é mentirosa. Porque se a Bíblia diz que existe vida após a morte, mas a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, não existe essa coisa de alma vagando. Quando o espírito aparece
se passando por aquela pessoa, ele está fazendo o quê? Ele está querendo dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia é mentirosa. E é isso que o cão quer. O diabo, ele quer desfazer de Deus, ele quer desfazer da Bíblia. Então, na verdade, isso tudo é embaraço, é engano, o diabo procurando reprovar, desfazer e desacreditar a palavra de Deus. Porque existe vida após a morte? Existe. Mas quando a pessoa passa dessa vida para outra, ou vai para o céu, se tiver vivido uma vida com Deus, esperar o dia do julgamento no céu, ou vai para o inferno, infelizmente, o lugar de condenação. E quem está no inferno não pode sair de lá para estar vagando, e quem está no céu também não pode sair de lá para estar vagando na terra. Onde Deus coloca a pessoa fica. Do outro lado da vida tem lei, tem norma. Aqui você faz o que você quiser, porque Deus lhe dá o livre-arbítrio. Mas lá quem manda é Deus. E onde Deus coloca o homem, lá o homem fica. Então essa é que a Bíblia ensina. Existe vida após a morte? Existe. Mas também existe céu, existe inferno, e quem é colocado lá não sai de lá. Isso é um alerta para nós. É um alerta de que a nossa vida não acaba aqui. Existe outra vida. Existe céu, existe inferno, condenação e salvação. E nós precisamos aceitar a Cristo, levar a sério. A nossa vida aqui é passageira. Temos que se preparar para outra, porque a outra é eterna. Que é passageira, a outra é eterna. E por isso nós deveríamos levar a sério isso, aceitar Jesus, para que quando nós passarmos dessa vida para outra, nós possamos ir morar com Cristo na glória celestial. Tá certo? Então aceita Jesus, para que quando chegar o seu dia, você possa partir dessa vida para outra. A coisa melhor do mundo é quando chegar o nosso dia, o meu dia, o seu dia, nosso dia chegar, nós possamos fechar nossos olhos, mas dizer assim: Jesus, eu estou indo para o lar. Me recebe porque eu estou indo para casa. É essa certeza. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aceita Jesus para que você tenha a certeza da vida eterna. Quando você partir dessa vida para outra, que existe sim vida após a morte, você possa partir preparado para ir morar com o Senhor Jesus. E isso você consegue pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Aceita Jesus como teu Salvador. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.